Graça e paz a você da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo e a você que recebe esta mensagem gravada, encaminhada por algum dos membros da nossa igreja. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio de 2020, e recebemos a notícia de que nossa quarentena aqui em São Paulo capital vai ser prorrogada por mais um tempo. E isso pode trazer, enquanto notícia, muito provavelmente inquietação a respeito do futuro, impaciência, alguma ansiedade para o coração de cada um de nós. E para compartilhar com você, a partir da Escritura Sagrada, a Bíblia, que é a Palavra de Deus, alguns versos, eu convido a sua atenção nesse instante. Eu leio no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 7, o verso 14. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Esta é provavelmente uma das profecias mais conhecidas do Antigo Testamento, que fala a respeito do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo, fez-se carne, habitou entre nós e morreu na cruz para prestar a Deus a satisfação, o pagamento exigido pela justiça de Deus em relação aos nossos pecados. Poucas vezes, entretanto, as pessoas que citam esta profecia conhecem o seu contexto imediato. E o seu contexto imediato nos lembra muito do que estamos vivendo agora. Não havia um vírus em atividade no mundo, mas havia um inimigo muito sério e muito inquietante, os assírios. O reino da Assíria era conhecido por sua força e por sua maldade. E os exércitos assírios dominavam o mundo daquela época. E havia 3 reinos naquela região de Israel, da Palestina, 3 reinos menores, que certamente estavam muito ameaçados pelo crescimento do Império Assírio. Um deles seria a própria Síria, e é preciso tomar cuidado aqui para não confundir os dois nomes. A Síria, com A no começo, é o reino ameaçador, e Síria, com S no começo, é um dos reinos ameaçados. Outro dos reinos ameaçados era o reino de Israel, do povo de Deus, e o outro reino de Judá também, um dos reinos no qual o povo de Deus havia se dividido depois da morte de Salomão. Acás, a quem essa profecia é endereçada, era o rei de Judá. E ele estava sendo atormentado pelos reis da Síria e de Israel para que formassem uma coalizão dos 3 reinos menores para resistirem juntos às ameaças dos assírios. Mas Acás não pretendia formar uma coalizão para resistir. Ele preferia se submeter aos assírios de uma vez e pagar os tributos e tornar-se um vassalo dos assírios. Acontece que nenhuma dessas duas opções era a opção de Deus. A opção de Deus era expressa no próprio nome do profeta Isaías. Isaías é um nome que significa o Senhor é a salvação. E era para ficar claro, através do nome do ministério daquele profeta, que se os judeus confiassem no Senhor, seu Deus, eles haveriam de resistir ao maior dos inimigos daquela época, que eram os assírios. E Acás estava titubeando. Ele não sabia se sucumbia de uma vez aos assírios e se tornava um vassalo, se aceitava a proposta de Israel e da Síria para formar uma coalizão, e é nesse momento em que ele está temendo uma ameaça que é feita pelos 2 reis menores, tanto o rei de Israel quanto o rei da Síria, que Acás recebe a visita do profeta Isaías. Isaías diz a ele basicamente que Deus estaria com ele, que Deus o protegeria, que Deus haveria de honrar as suas promessas e o seu pacto para com o seu povo escolhido. E Acás não confia. Acás tem dificuldade em entregar-se ao Senhor. Trata-se de um legítimo representante daquele povo naquela época, um povo que havia se esquecido do seu Deus e agora, no meio da calamidade, experimentava a aflição e as consequências de ser um povo que não tem um Deus em quem confiar, que não descansa no Senhor como a sua salvação, algo que o nome do profeta Isaías relembrava constantemente. Então Isaías desafia o rei Acás a pedir um sinal para que ele pudesse descansar que Deus de fato haveria de protegê-lo. Acás, de maneira desconfiada, prefere não pedir sinal algum. E Isaías então responde que Deus haveria de lhe dar um sinal de todas as maneiras. E o sinal era este do versículo que eu li. O Senhor mesmo vos dará um sinal.
A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. E esse menino vai crescer, e antes que ele saiba discernir entre o bem e o mal, ele vai testemunhar que os dois reis que ameaçavam Acás seriam desamparados. Então, basicamente, a promessa que foi feita a Acás era a seguinte: uma mulher muito jovem daqueles dias haveria de dar à luz uma criança. Nós, quando lemos a sequência do livro do profeta Isaías, inclusive, podemos sustentar com uma base bastante forte a ideia de que era um filho do profeta Isaías com a sua segunda esposa, uma moça muito jovem. E então, nascendo este menino, o seu nome seria Emanuel, que significaria Deus conosco. E agora o pai e o filho caminhariam pelas ruas de Jerusalém. O pai se chamava Isaías. Jeová, o Senhor, é a salvação. O menino se chamava Emanuel. Deus está conosco. E enquanto Emanuel crescia, as ameaças estavam sendo diluídas. Os reis que incomodavam Acás, o rei da Síria e o rei de Israel, seriam desamparados. Ia ficar claro para Acás que o Senhor Deus honrava a sua promessa e estava com ele. E isso aconteceu naqueles dias, mas aconteceu de uma maneira muito mais bonita, completa e definitiva na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o verdadeiro Emanuel, o Deus conosco. E essa profecia é citada nos capítulos de abertura do Evangelho de Mateus, mostrando que, desta forma, a maior expressão desta história que emprestamos aqui do Antigo Testamento se encontra na pessoa de Jesus. Ele é quem nos protege de todas as ameaças. Ele é o nosso amparo. Ele é a nossa salvação. Ele é o Deus conosco. E por isso eu queria perguntar a você se você está se sentindo amedrontado diante de tantas ameaças que temos. Temos a ameaça do desemprego, temos a ameaça da doença, temos a luta contra o isolamento, a solidão, a monotonia, o tédio, a falta de vitamina D, a escassez de produtos, tantas coisas que podem passar pela nossa cabeça. No entanto, o mesmo Deus que falou a Acás pela boca do profeta Isaías, disse também pela boca do profeta Isaías que ele não se esquece de nós. Que pode até uma mulher se esquecer do seu filho que ainda mama, mas que Deus jamais se esquece do seu povo. O profeta Isaías também testemunha a respeito da grandeza de Deus e diz que as nações inteiras do mundo são para Deus como nada, como um pingo de água que cai do balde, como um pó fino que se levanta sobre a terra. Tamanha a majestade e a grandeza do nosso Deus. O verdadeiro Emanuel, o Senhor Jesus Cristo, disse que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que Ele é o Deus conosco. E que Ele está atento a cada uma das nossas necessidades e que nós não devemos não precisamos temer e devemos ter bom ânimo, porque apesar das aflições que enfrentaremos no mundo, Ele venceu o mundo, Ele está conosco. A minha pergunta a você é se você está se parecendo com Acás, se você está assistindo aos noticiários e se enchendo cada vez mais de temor. Se você está olhando para as circunstâncias e se atemorizando e, no entanto, se esquecendo da mensagem clara de Deus, de que Ele é a nossa salvação, de que Ele está conosco e de que tudo isso se cumpriu de maneira definitiva e maravilhosa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que Jesus seja o consolo da sua alma, que você não seja um rei Acás perambulando por aí. Não seja alguém que, apesar da manifestação tremenda do amor de Deus por você, na pessoa do seu filho, esteja caminhando ansioso, como se você estivesse condenado ao desamparo. Existe uma oferta de Deus para Acás, e Acás aqui a recusou. Mas essa oferta também é feita a mim e a você. O nosso Senhor Jesus Cristo, Deus conosco, está dizendo que não devemos andar ansiosos e que, quando estamos cansados e sobrecarregados, devemos ir até Ele, porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave, Ele vai trazer descanso para a nossa alma, Ele vai aliviar as nossas dores. Ele é o nosso Salvador, aquele que nos salva não apenas do coronavírus, do desemprego, da doença, da inquietação, do isolamento, mas Ele é aquele que salva a nossa alma da morte. Poderemos escapar, quem sabe,
do coronavírus, poderemos escapar, quem sabe, da pandemia, no entanto, podemos estar diante de uma ameaça muito maior, que é comparecer diante de Deus sem os nossos pecados perdoados, que é desperdiçar esta época que tanto nos lembra do juízo de Deus sobre o mundo em pecado, sem que nos aproximemos do Senhor e clamemos que Ele seja a nossa salvação e que Ele esteja conosco. A Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo tem anunciado há mais de 80 anos este Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o Deus conosco, aquele que é a nossa salvação. E é por isso que, apesar de enfrentarmos a pandemia, não estamos desesperados. Apesar de, como seres humanos, também sermos tentados à inquietação e à ansiedade, nós não nos entregamos ao desespero, porque Deus já nos deu o sinal definitivo da sua presença e da sua companhia. Ele está conosco. Ele venceu o mundo. O seu Filho nos dá a paz que excede todo o entendimento. E nós queremos compartilhar com você a respeito desta paz. Esta paz que só Deus pode explicar. Esta paz que é muito maior do que as circunstâncias. Minha oração é que você, que já conhece o Senhor Jesus, ao ouvir estas palavras, renove a sua esperança. Que, mais uma vez, aniquile aquele restinho de ansiedade que pode estar perturbando a sua alma e se lembre de que Deus tem todas as coisas sob controle, porque Ele prometeu a Acás 700 anos antes de Jesus nascer, algo que se cumpriu na chegada do nosso Salvador e que, portanto, demonstra o controle soberano e absoluto de Deus sobre toda a história. Nós não precisamos temer. Mas minha oração também é que, se você que me escuta não conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, que você não ande mais batendo cabeça desesperado como o rei Acás, esse personagem da Bíblia. Que você saiba que existe um Deus que é a nossa salvação. Que você saiba que Jesus Cristo está conosco e que nós não precisamos andar desesperados. Na verdade, inclusive, estamos prestando atenção no vírus, estamos prestando atenção no desemprego, e isso é apenas um exemplo pequeno da misericórdia de Deus em nos lembrar que existe algo muito mais sério e importante com o que nos preocupar. A Bíblia diz que nós não devemos temer aqueles que podem destruir o nosso corpo, mas sim temer aquele que pode lançar a nossa alma no inferno e nos condenar por causa de nossos pecados. E o único jeito de comparecermos seguros diante de Deus para enfrentar este que é o maior de todos os julgamentos é comparecermos amparados pelo sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Então pense nisso e saiba, a Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo está à sua disposição para ajudá-lo neste tempo de ansiedade, para orar com você, para compartilhar a palavra de Deus, para te explicar a respeito desta pessoa única e singular que é o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Emanuel. Não queremos que ninguém enfrente esta pandemia sem o conhecimento deste Salvador maravilhoso. Nosso site é www.ebenezer.org.br. Ali você vai encontrar os contatos dos pastores e informações a respeito da nossa secretaria e muitas outras maneiras de nos contactar. Você também pode nos localizar no Facebook, Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. E uma busca simples na internet fará com que você nos encontre com grande facilidade. Nós estamos ao seu dispor e a nossa oração é que esta mensagem o abençoe. Fique com Deus e conte conosco.